de 10.000 versos, distribuídos por 24 cantos ou livros, como a gente costuma denominar as divisões do poema, considerando, ora, a cultura letrada, na qual ele se inseriu tardiamente. Daí a denominação livro remete à ideia do biblos e do biblion, ou seja, do papiro originalmente, imaginando que cada livro do poema coubesse em um papiro, e, portanto, num rolo, e você precisasse de 24 rolos para o poema inteiro, ou a denominação canto, né, que pertence ao universo oral em que o poema foi composto e foi executado nos primeiros séculos da sua existência, não é, por cantores denominados aedos, que eram uma só vez poetas, né, que dominavam técnicas de composição e um grande repertório temático de origem tradicional, e davam forma a este repertório, né, compondo esses grandes poemas, dos quais, na Grécia, chegaram até nós a Ilíada e a Odisseia, atribuídos a um mesmo poeta, Aedo, denominado Homero, e também a gente poderia incluir os poemas atribuídos a Hesíodo, os Trabalhos e os Dias e a Teogonia, né? Todos eles pertencentes a esse universo em que a cultura oral, né, predominava, né? Bom, eu não sei qual o grau de familiaridade que vocês têm com esses poemas, com a Odisseia particularmente. Vocês viram que na aula passada eu dei meio que por suposto que vocês tivessem ideia do enredo, pelo menos da história de Édipo, para comentar rapidamente aqui o enredo em vista do nosso tema, que é o reconhecimento. Aqui no caso da Odisseia, eu vou me deter brevemente numa introdução para que a gente possa partir de um solo comum, né? Então, essencialmente, né, esse é um poema do retorno de um herói, Odisseu, que participou da Guerra de Troia. Literariamente, ele já existia como personagem da Ilíada, né, como eu disse, poema também atribuído a Homero, do qual é protagonista um outro guerreiro, Aquiles, mas Odisseu já é ali um dos personagens de destaque, né? Então, ele teria lutado na Guerra de Troia, teria participado da conquista de Troia, né, inclusive sendo atribuído a ele o artifício que permitiu aos gregos penetrarem na muralha troiana, que é o cavalo de madeira, né, o artifício do cavalo de Troia, ou do cavalo de madeira, seria um plano, oriundo de um plano de Odisseu, e teria, então, sobrevivido à guerra e retornado à sua terra natal, a ilha de Ítaca, né, para consolidar a sua fama, a sua glória, através da realização de um ato, né, de excepcional coragem, que foi retomar as rédeas da sua família, da sua cidade, reinvestindo-se de todos os papéis sociais dos quais ele estava afastado durante os longos anos que ele permaneceu longe de sua terra.
derrotando os jovens pretendentes à mão da sua mulher, Penélope. Né? Então, como vimos na aula passada, num dos textos do handout sobre a poética, e que eu retomei aqui na segunda folha do handout de hoje, que é um terceiro trecho que está aí, reconhecimento e argumento, né? Aristóteles consegue, né, de uma maneira bastante sucinta, resumir o argumento central da Odisseia. Né? Então, só para a gente retomar, então ele diz: de fato, breve é o argumento da Odisseia. Um homem vagueou muitos anos por terras estranhas, sempre sob a vigilância adversa de Poseidon e solitário. Entretanto, em casa, os pretendentes de sua mulher lhe consomem os bens e armam traições ao filho. Mas finalmente regressa à pátria e, depois de se dar a reconhecer a algumas pessoas, assalta os adversários e, enfim, se salva, destruindo os inimigos. Eis o que é próprio do assunto. Tudo mais são episódios. Né? Então, esse é o enredo central do poema. Né? E nós vimos, eu lembro de ter comentado com vocês, que me interessava essa citação, porque a gente via que o reconhecimento já era a parte do argumento, né, do poema, e não algo que era marginal ou episódico nele, assim como no Édipo Rei. Né? Então, é um desses... E lembro de ter comentado também que, assim como o Édipo Rei, assim como o Édipo Odisseu era uma dessas figuras paradigmáticas do reconhecimento, né? Cada um representando um gênero, né? O Édipo, o gênero trágico, o Odisseu, o épico, né? Cada um, né, representando maneiras próprias de dar-se a reconhecer e de ocultação de identidade. Não é? Uma vez que nós vimos que o Édipo ele tinha uma identidade social bem estabelecida, na qual ele mesmo acreditava. Édipo era filho dos reis de Corinto, não é? Rei de Tebas, não é? Tirano de Tebas, por ter desposado a viúva do rei Laio, Jocasta. Não é? Essa identidade social era aceita, não era problematizada por ninguém. Ou seja, a ignorância da identidade de Édipo, né, começava pela sua própria ignorância de quem, de fato, ele era. Né? E todos os problemas e todo o mecanismo que Sófocles imagina para a revelação dessa identidade, para o reconhecimento dessa identidade, passa por esse problema, né? de Édipo descobrir quem de fato ele é, né? E os outros descobrirem com quem de fato se relacionam. Né? O caso de Odisseu é um caso diferente, porque a gente vai ver que o tempo todo ele sabe perfeitamente quem ele é. Né? A identidade dele é igualmente bem estabelecida, principalmente para ele próprio. Ele vai assumir o disfarce como uma estratégia de retorno. Né? Então, o disfarce vai ser uma estratégia de retorno, que vai permitir com que ele teste as pessoas com quem ele vai se relacionar, né, para descobrir com quais ele pode contar, quais permaneceram leais a ele nos anos em que ele esteve afastado, quais que tomarão seu partido no momento que a sua identidade vier a ser revelada. Né? Então, isso coloca outras necessidades e outros requisitos para pensar o reconhecimento, a começar da superioridade do herói protagonista, porque ele sabe mais do que os outros. Né?
No caso, Édipo não sabia mais do que os outros. Ele sabia menos. Na verdade, ele vai sabendo cada vez menos. A gente vê que Tirésia sabe quem ele é, sabe mais do que ele. Depois, Jocasta descobre quem ele é, sabe mais do que ele. Até os servos, né? O mensageiro de Corinto sabe que ele não é filho dos reis de Corinto, filho natural. Né? E o escravo de Laio, né, sabe que ele é a criança abandonada. Quer dizer, na verdade, todos sabem mais do que ele no frigir dos ovos. Né? Então, ele está numa posição diametralmente inversa a essa que a gente vai encontrar Odisseu. Né? Daí o reconhecimento ser uma coisa buscada por um e acidentalmente alcançada por outro. Quer dizer, Édipo busca muito saber quem ele é, mas ele não prevê que isso, as consequências, né, das descobertas que ele vai fazer, né, ao contrário de Odisseu, né, que tem tudo bem calculado, na medida do possível, tudo bem calculado e planejado. Né. Bem, vimos que Aristóteles, na Poética, ao lado do Édipo, ele vai citar muitas vezes a Odisseia, né, para exemplificar as diversas espécies de reconhecimento que ele elenca. Ele elenca 5 espécies de reconhecimento, e a Odisseia surge como exemplo de 3 delas. Da primeira, que é o reconhecimento que se faz através de sinais, né, em que ele menciona o reconhecimento pela cicatriz, em pelo menos 2 cenas da Odisseia. Né, o reconhecimento que se dá através de uma memória, né, em que ele menciona o reconhecimento de Odisseu por Alcino, entre os feácios, né, em que Odisseu ouve cantar uma história a seu respeito, lembra-se. Né, isso ativa uma série de memórias do passado, ele se emociona, né, e, com isso essa emoção termina sendo uma pista importante para que ele seja reconhecido. E do reconhecimento que se dá através de um raciocínio. Né. Então, ali ele cita a cena do banho, não naquele catálogo de reconhecimentos que a gente viu, do capítulo 16, mas numa outra passagem que eu não coloquei no handout. Então, ao longo da Poética, são 3 exemplos, no mínimo, da Odisseia, né, o que mostra, né, a importância desse motivo dentro do poema. Né? E nós vimos também que Aristóteles, então, vai considerar que na Odisseia os reconhecimentos estão por toda a parte. Eu até retomei essa passagem como epígrafe aqui do handout. Né? A Odisseia é complexa, é por completo reconhecimento. Né? Então, e segunda frase aqui que serve de epígrafe para o handout para a nossa aula também, essa do Simon Goldhill, no texto indicado no rodapé, em que ele diz que o nostos não está completo sem o reconhecimento. Ora, nostos é a palavra grega para retorno. Né? E eu comecei dizendo Odisseia é um poema sobre o retorno. Né? Em português, a gente tem a palavra nostos, né, como elemento de composição da palavra nostalgia. Né? Então, nostalgia é composto de nostos, retorno, e algia, de algos, que é a dor. Não é? É a dor de algo que retorna. Né? Aquela dor que a gente sente quando uma lembrança sobrevém, né, de algo que retorna. Então, o Nostos é o retorno, e a Odisseia é um poema do Nostos. Acredita-se que na Grécia, na época em que a Odisseia foi composta, lá pelo século VII a.C.,
talvez, que ela ganhou forma, né? Esses poemas todos, apesar de atribuídos a um poeta, Homero, né? Eles são, sabe-se hoje, que eles pertencem a uma tradição anônima e coletiva de composição. São poemas tradicionais, nesse sentido que a gente entende tradição, não é? Como algo que não foi criado propriamente por ninguém, não é? Mas que é posse de todos, coletiva de todos. Não é? Então, durante várias gerações, vários poetas elaboraram esses textos, que foram transmitidos oralmente para gerações seguintes, não é? E o público dos poemas acostumou-se a ouvi-los com variações. Até nos nossos textos a gente encontra menções. Aristóteles mesmo menciona na Poética uma passagem da Odisseia, né, em que Odisseu teria enlouquecido, né, e ameaçado matar seu filho cortando com um arado. E essa passagem a gente não tem no poema, quer dizer, deveriam ter textos divergentes do poema na antiguidade, né? O que chegou até nós, os que chegaram até nós são bastante consistentes, né? Depois que ele foi transcrito, ele se fixou de uma maneira bastante impressionante. A gente não tem divergências no poema. Mas, então, com isso eu quero dizer que haviam outros poemas da tradição épica circulando, na época que a Odisseia foi composta e era cantada, que tratavam dos retornos dos heróis que foram à guerra de Troia. Então, seria o ciclo dos poemas de retorno. Teria havido para vários, para Menelau, para Ájax, para vários dos heróis que foram a Troia, né, e sobreviveram. E o de Odisseu teria sido o mais famoso, né? Foi esse que realmente foi preservado, né? Então, voltando à nossa frase da epígrafe, o nostos não está completo sem o reconhecimento, né? Então, o nosso poema ele vai relatar o retorno de um herói, né? E esse retorno ele implica várias etapas, né? O retorno não se encerra no momento em que o herói pisa o solo pátrio. Isso acontece na metade exata do poema, no canto 13. Canto 13 é aquele em que Odisseu é finalmente repatriado. Finalmente ele pisa o solo de Ítaca. Mas o poema só se encerra no canto 24. Né? O que acontece ao longo desses 12 cantos restantes? Né? Esse herói vai dar-se a reconhecer, vai ser reconhecido, e cada reconhecimento vai marcar a reinvestidura dele em um papel ou em uma função social, né? A de pai, a de filho, a de marido, ao do senhor da casa, né? Ao do dono das terras, ao do regente da ilha, né? Então, são vários papéis e cada reconhecimento é simbólico na medida em que marca, né, não só o reconhecimento de uma identidade, mas o reconhecimento de um papel ou de uma função social. E o retorno só se completa na medida em que ele recupera todas essas funções, todos esses papéis, ao final do canto 24. Né? Então, é para isso que essa epígrafe sinaliza, né? Essa relação que é indissolúvel entre retorno e reconhecimento no poema. Sobre a observação de Aristóteles, que a Odisseia é por completo reconhecimento, esse quadro que eu pus aqui para vocês, que elenca todos os reconhecimentos do poema, né, ele testemunha isso com clareza. Né? Então, são 5 reconhecimentos que ocorrem em viagens, né, tanto da parte de Odisseu
quanto da parte do filho dele, Telêmaco. 3 reconhecimentos em que um Deus, não é o centro, está no centro, e 8 reconhecimentos em que Odisseu é a figura principal e que acontecem na segunda parte do poema, em Ítaca, né, depois do retorno, quando o retorno tem início. Né? Então, são 16 reconhecimentos ao todo. O primeiro acontece justamente no canto 1, né, que é esse reconhecimento epifânico, um Deus por Telêmaco, canto 1. E o último acontece no canto 24, né, que é o de Odisseu. Tem 2, né? Odisseu é reconhecido por seu pai, Laertes, e Odisseu é reconhecido pelos criados, Dólio e seus filhos. Né? Então, vejam, do canto 1 ao canto 24. Então, de fato, esse motivo, né, perpassa o poema todo. Ele é bem distribuído ao longo do poema, mas, obviamente, ele está concentrado na segunda metade, já que, como eu dizia para vocês, reconhecimento é uma estratégia do herói, não é? E faz parte da estrutura narrativa da segunda metade do poema. Não é? Então, ali é que ele vai adquirir maior relevância. Não é? Bom, então, esse quadro que vocês têm aí, ele vai servir para orientar a minha exposição. Obviamente, eu não vou poder aqui falar de todos esses reconhecimentos, não é? Analisá-los todos na aula de hoje. Eu vou escolher aqueles, não é, que me parecem mais importantes para essa discussão e para essa apresentação do tema que eu quero fazer para vocês. Tá? Bom, mas para além, não é, do reconhecimento como motivo literário, né, um elemento de poética, como a gente falou na aula passada, né, vamos ver que o próprio poema ele joga com a ideia do reconhecimento na sua estrutura desde os primeiros versos. Não é? E é exatamente por isso que eu reproduzo aqui o proêmio, não é, do poema, ou seja, os versos de abertura, né, que tem por função apresentar... Bom, o poema, em geral, dele consta uma invocação à musa tradicional, né, em que o poeta pede à divindade que seja sua parceira nessa missão de recontar uma determinada história. Né? Então, além da invocação, o tema vai ser enunciado nesses versos de abertura, né? E vão ser determinados os recortes temporais que o poema propõe. Então, esses 10 primeiros versos da Odisseia, o seu proêmio, eles têm uma natureza programática. Né? Eles vão preparar o leitor, né, para aquilo que ele deve esperar da narrativa, né, que constitui os outros 10.000 versos do poema, né, por oposição a esses 10. Né? Então, eu vejo com clareza que o motivo do reconhecimento ele já se coloca no proêmio, né, para que o público do poema, que originalmente eram os seus ouvintes, os espectadores da performance dos aedos, e depois passou a ser os leitores, ou nós, né, deveria perceber, ainda que ele não esteja enunciado com todas as letras. Né? Então, eu vou ler e vou comentar com vocês. Vejam aí. Então, proêmio. Na tradução do Carlos Alberto Nunes. Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou,
desde que fez as muralhas sagradas de Troia. Muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes. Como no mar, padeceu sofrimentos inúmeros na alma, para que a vida salvasse e de seus companheiros a volta. Os companheiros, porém, não salvou, muito embora o tentasse, pois pereceram por culpa das próprias ações insensatas. Loucos, que as vacas sagradas do Sol e Periônio comeram. Ele, por isso, do dia feliz, os privou do retorno. Deusa nascida de Zeus, de algum ponto nos conta o que queiras. Né? Então, uma coisa que chama muita atenção nesse proêmio, eu imagino que menos talvez para o leitor moderno do que para o leitor antigo, é o fato do nome do herói, né, protagonista, não está mencionado, contido nesses 10 versos iniciais. Né? Eu digo que menos para o leitor moderno, porque o leitor moderno da Odisseia normalmente chega ao poema já tendo alguma informação sobre ele, a não ser que seja um acaso absoluto, né? Que ele tropece no livro, que o livro caia sobre a sua cabeça. Mas se ele um dia decidir ler a Odisseia, provavelmente porque ele sabe que a Odisseia trata de Odisseu, em algum lugar ele viu a referência, ele vai pensar, bom, né, esse herói astucioso que fala aqui é Odisseu. Né? Para o leitor antigo, ou para o público original do poema, devia chamar muita atenção a ausência do nome. Porque a Ilíada, né, que, embora também atribuída a Homero, antecedia a Odisseia em pelo menos uma ou 2 gerações, ou seja, é um poema mais antigo, né, e era um poema de muito prestígio, né, mais prestígio do que a Odisseia, e com o qual a Odisseia tem que rivalizar quando ela é composta, né, principalmente em termos de credibilidade ou de interesse do herói, né, que será o centro da narrativa. Né? Então, a Ilíada, né, ela começa enunciando no primeiro verso o tema. O primeiro verso da Ilíada tem o tema, a invocação à musa e o nome do herói, nome e sobrenome do herói. Né? Então, o primeiro verso da Ilíada é assim: a cólera deusa canta, né, do Peleida, de Aquiles, filho de Peleu. Né? Esse é o primeiro verso da Ilíada, cujo proêmio tem 7 versos, né, e que, na verdade, não precisava, bastava esse. Esse já nos diz tudo o que a gente precisa saber a respeito do poema, né, que o tema é a cólera, né, que essa cólera é de um indivíduo chamado Aquiles. Esse Aquiles, que eu nunca ouvi falar de outro, né, pelo menos nos períodos arcaico e clássico da literatura grega, né, posteriormente a gente tem um ou outro, mas nesses não haveria outro para a gente confundir, um homônimo. Ainda assim, ele nos diz que esse Aquiles é o filho de Peleu, né, que é uma informação importante, que está dizendo que o pai dele é um mortal, embora ele seja o filho de uma deusa. Né? Enfim. E pede para que a deusa, né, que aqui a gente entende como a musa, como aqui no último verso desse proêmio, deusa nascida de Zeus, não é outra senão a musa, né? As musas são filhas de Zeus e da memória. Né? Então, esse primeiro verso da Ilíada, ele é mais ou menos ele estabelece o paradigma da introdução épica. Né? Bom, a Ilíada e a Odisseia são poemas fundadores da literatura ocidental. Né? São os primeiros. Né? E, por serem os primeiros, eles ocupam um lugar de destaque no cânone. Né? E todos eles estabelecem um modelo. E todos os poetas que se arriscam no gênero épico depois de Homero, né,
vão ter que se ver com esse modelo, ou adotando-o, ou refutando-o, mostrando que podem fazer diferente melhor, ou dentro do mesmo modelo melhor, ou reverencialmente, né? Enfim, e já dentro da poesia grega, né, a Odisseia tem que se haver com esse paradigma da Ilíada, que é mais antigo, né? Então, o que faz o poeta da Odisseia, né? Ele nos dá um primeiro verso que nos diz que o tema, né, é o herói. Né? Que nessa tradução, né, do Carlos Alberto Nunes, é herói. Mas, em grego, a primeira palavra do poema é andra, ou seja, é homem. Né? Homem, simplesmente. Né? Então, homem vai ser o objeto direto, né, do verbo contar. Né? Conta-me, deusa, a respeito do homem. Ou a respeito do homem, né? Conta-me, deusa. Né? De um homem, nem tem artigo. Né? Que homem? Né? Aí vem um primeiro epíteto que o qualifica, politropon, que aqui está vertido por astucioso. Né? E o primeiro verso, ao contrário da Ilíada, ele não constitui nem uma unidade semântica completa, nem sintática. Vocês vejam que ele continua, né, sintaticamente para o segundo verso, né, numa estrutura de cavalgadura ou enjambment. Né? Então, isso não é tão comum na épica. Né? A maioria dos versos épicos eles constituem uma unidade semântica e ou sintática. Né? E logo aqui no primeiro verso, ele já... Né, você precisa do segundo para entender o primeiro. Né? O primeiro ele termina com uma oração subordinada, adjetiva, introduzida. Né? Homem astucioso que muito... Né? Que muito que. Né? Aí você tem que continuar para ver peregrinou. Então, digamos assim, você não tem a identificação desse homem. Não é como na Ilíada, que você sabe que é o Aquiles, filho de Peleu. Mas você tem, né, indícios de quem ele seja. Né? Você sabe que ele é astucioso. Aí a oração adjetiva vai te dar outra informação sobre ele. É alguém que muito peregrinou. Não é? Lembra lá, o Aristóteles diz, um homem que viajou por muitos anos. Né? Depois ele diz, desde que fez as muralhas sagradas de Troia, quer dizer, desde que arrasou Troia, então ele esteve em Troia, ele lutou em Troia, ele participou da conquista de Troia. Então, se a gente estava pensando em alguns homens astuciosos, a gente já elimina vários, né? Porque esse aqui foi um que foi para Troia e que sobreviveu, participou da conquista. Que viajou por cidades de muitos homens, conheceu seus costumes e sofreu inúmeras dores no mar. Né? Então, aí a gente tem para salvar sua vida e garantir o retorno de seus companheiros. Né? Ponto. Metade do proêmio, né, é gasto, então, na caracterização deste herói. Né? Um público antigo não vai ter dúvida de que o poeta está falando de Odisseu. Né? Por quê? O epíteto polítropos, que é um pouco mais raro do que o termo traduzido astucioso, ele é exclusivo, ele era aplicado exclusivamente a Odisseu na Ilíada. Então, nessa tradição, nesse repertório tradicional da poesia grega, o herói já estava associado não só com a ideia da astúcia, né, que é uma característica dele, ele é um herói da astúcia, em contraposição a Aquiles, que é um herói da força, né, um herói cuja habilidade enquanto guerreiro
está estabelecida no seu vigor, né, na sua superioridade física, Odisseu é um herói da estratégia, do planejamento, né, da astúcia. Então, além disso, né, as outras ações que o poeta nos apresenta associadas ao herói, né, servem para dirimir qualquer dúvida. Né? Aquele que muito viajou, porque foram 10 anos longe de casa, tempo em que durou o cerco à Troia, a Guerra de Troia levou 10 anos, e 10 anos no retorno, na viagem de volta. Né? Foi o retorno mais longo de todos, né, dos heróis que foram à Troia. Né? Então, nesse tempo, ele ficou errando nos mares, pelos mares, né? Passando de uma cidade a outra, conhecendo esses vários povos, sofrendo pelo desejo de regressar, sofrendo porque seus homens foram se perdendo, né, nesse trajeto. Né? Então, e esse dado fundamental de que ele arrasou as muralhas de Troia, né, que é uma alusão para o público antigo ao próprio estratagema do cavalo de madeira, do cavalo de Troia, atribuído a ele, e que foi essencial para que os gregos conseguissem penetrar a cidade e vencer os troianos. Né? Então, os gregos, o público original do poema, através dessas informações, saberiam que o poema se propõe a tratar, que esse homem, né, que a primeira palavra do poema, é Odisseu. A identidade deste homem é Odisseu. E que o tema do poema é o retorno. Né? Porque não é a vida toda do herói que o poeta pede que a musa lhe ajude a contar, mas a trajetória dele depois que ele deixou Troia, né? Depois de que Troia foi conquistada, né? Até alcançar o retorno à sua terra natal, que é Ítaca. Né? Então, o tema do retorno está aqui estabelecido. Né? Bom, e o que é isso, então? O que o poeta propõe nesses 5 primeiros versos é um exercício de reconhecimento. Né? Então, ele está nos propondo, né, ele está nos mostrando, ele está nos introduzindo esse motivo do reconhecimento que é essencial ao poema. Né? Então, os primeiros a reconhecerem Odisseu na Odisseia é o público do poema, né? São os leitores do poema. Nós somos os primeiros a reconhecê-lo, na medida em que a gente reconhece, através desses indícios que o poeta nos dá, a identidade do herói, não é? E pensa, aqui ele está falando de Odisseu. Não é? E é isso que anota o Goldhill, não é? No mesmo texto que compõe a epígrafe, e que eu reproduzo aqui, cujo um parágrafo eu reproduzo aqui no handout. Eu vou ler para vocês. Ele diz: a questão do que é para ser reconhecido nas primeiras palavras da Odisseia implica em enfatizar como, em resposta a essa narrativa que progride através de uma série de reconhecimentos definidores, o leitor ou ouvinte está necessariamente envolvido no processo de extrair significados, conotações, relações entre palavras, orações, versos, cenas, inescapavelmente envolvido no processo de definição e reconhecimento. E, em grego, anagignosken significa tanto ler quanto reconhecer. Há, então, que ser reconhecido, nas primeiras palavras da Odisseia, o autoenvolvimento do leitor ou ouvinte na apreensão da narrativa do reconhecimento, que, como veremos,
é fundamental ao projeto normativo do poema. Não é? Então, eu acho que isso é interessante a gente pensar desde o começo. Não é o motivo do reconhecimento, então, ele faz parte não só do argumento do poema, como nota Aristóteles, né, mas ele é essencial à própria estrutura do poema, como ela foi pensada pelos aedos, né, que deram forma a esse poema. Então, o reconhecimento é quase tão importante como o retorno, né, nessa narrativa. E isso nos remete de volta à epígrafe do Goldhill, né? O nostos só se completa com o reconhecimento. Não é só essa ideia de que o nostos está completo com o reconhecimento, mas a ideia da complementariedade também. São duas noções complementares dentro do poema. Bom. E como é que esse tema do reconhecimento foi tratado pela crítica? Vimos que Aristóteles já percebia, então, o papel fundamental do tema no poema. Os antigos comentadores do poema, que a gente chama de escoliastas, né, que são aqueles que faziam aquilo que muitos de nós fazemos ainda hoje, anotações nas margens dos livros, né? Quando nos ocorre uma ideia, quando a gente quer depois, né, recuperar um determinado insight, né? Os escoliastas faziam isso, eles faziam anotações às margens dos manuscritos. Né? Essas anotações constituem o testemunho mais antigo, os testemunhos mais antigos que a gente tem da recepção desses poemas, não é? Junto com essas observações que, às vezes, os outros poetas ou filósofos, filólogos fazem dos textos. Não é? Então, esses escoliastas, logo, eles notaram que os reconhecimentos no Odisseia eles estavam marcados por duas características. A primeira é a poikilia, termo grego que a gente pode traduzir por variedade. Então, o poeta buscava variedade. Né? E o segundo seria o paradoxo. Né? Ele buscava surpresa. Então, ele buscava variar as formas de reconhecimento, né? E buscava também, com isso, surpreender o seu público, causar surpresa. Não é? Então, vejam, são 16 reconhecimentos. Não é? Então, é interessante que ele procure variar a forma que eles ocorrem. De certa forma, o Aristóteles já tinha notado isso na poética. Se vocês retomarem o handout e forem ver aquele parágrafo em que ele fala do reconhecimento por sinais, eu acho que é G1, ele diz que, no reconhecimento pela cicatriz, por sinal, Odisseu é reconhecido de um jeito, de um modo, pela ama, e de outro modo, pelos porqueiros. Não é? De um jeito e de outro. Não é? Então, um mesmo sinal se presta a duas formulações diferentes. Então, de certa forma, ele já está apontando para esse gosto pela variedade. Né? Agora, isso é curioso, porque, como eu dizia para vocês antes, a Odisseia é um poema cuja gênese é oral. Ele está vinculado a essa tradição de composição e performance oral da poesia grega. Né? E o que marca essa produção, que não foi escrita, né, e que, portanto, tinha que ser fixada na memória, né, dos poetas, né, que, por sua vez, as narravam para um público que também memorizava esses poemas, embora não com o mesmo rigor, né, que os poetas,
Para que isso fosse possível, imaginando poemas tão longos quanto a Ilíada e a Odisseia, era preciso haver uma regularidade. Era a regularidade que permitia que esses poemas não se perdessem, né, até o momento que eles passaram a ser escritos. Tanto que a prosa, na Grécia, ela surge tardiamente. Ela surge só depois do advento da escrita, né, porque a prosa não tem recursos sonoros, né, que favoreçam a memorização. Né? Tá muito difícil você memorizar longos trechos em prosa.